Olá a todos, episódio número 14 do livro Shemuel Bet, o segundo livro de Samuel. E a gente chegou numa das histórias mais complexas do Tanar inteiro, pode-se dizer. De todo o Tanar, aqui a gente entra numa história extremamente complexa, problemática, e que aqui, como introdução, eu vou falar um dos jeitos de enxergar a história, mas sobre essa história foram escritos livros e livros, então tem muito que se aprofundar nela, mas aqui eu vou contar uma versão como eu enxergo essa história. Então vamos lá. Como a gente falou, o Davi e seu exército, eles, na verdade o Davi não, o Yoav com o seu exército, né? Ele foi atacar Amon, não conseguiu atacar totalmente um ano, ele esperou o próximo ano para atacar. Antigamente, os exércitos não atacavam durante o inverno, era como um cessar-fogo, porque a chuva atrapalha. Então, em geral, no inverno não tinha muita guerra. Então, o que acontece é o exército Yoav com o exército dele, eles esperam passar o inverno, e aí no ano seguinte eles vão novamente para Amon e eles cercam a cidade da atual Amã, de Amon, a capital, certo, de Amon. Rabat Bene Amon, também conhecida no Tanar. E eles estão lá cercando, mas Davi fica em Jerusalém. O Yoav vai com o exército lá guerrear, Davi está em Jerusalém. E não só está em Jerusalém, como o texto, o Tanar, fala que ele parece bem tranquilo. O Tanar conta como ele estava descansando, o Davi, ele estava descansando no meio da tarde. Quantas pessoas estavam lá na guerra, Yoav e o exército, o Tanar conta que Davi estava levantando, no fim da tarde, ele estava levantando em seu palácio de uma descansada da tarde, e aí ele vai passear, o sol já está se pondo, fim da tarde, ele vai passear no telhado de seu palácio. E atualmente fizeram escavações, descobriram exatamente onde provavelmente era o palácio de Davi. E o palácio, normalmente assim, era o palácio de todos os reis, era um lugar mais alto da cidade. Para quem vai lá em Ir David, hoje dá para ver onde possivelmente, provavelmente, era o palácio de Davi. E era o ponto mais alto. Então ele sai no telhado de seu palácio para pegar um ar, ver os pôr do sol, e repentinamente ele vê uma mulher em uma das casas abaixo. Ele vê uma mulher se banhando, tomando banho, provavelmente o Tanar conta que ela estava fazendo um mikve, certo? Provavelmente eles tinham algum tipo de mikve no terraço da casa para conservar a água da chuva. Então Davi estava olhando de seu palácio e observou uma mulher tomando banho, e ele fica muito interessado nela. Ele pede para as pessoas do palácio, para os seus subordinados irem ver, pergunta primeiro quem que é essa mulher. Aí falam para ele que ela é a Batsheva, que é casada com Uriah Hiti. Uriah Hiti era um dos generais de Davi, era um dos generais de guerra. Então Davi aqui pede para trazerem ela para o palácio. E aí realmente trazem a Batsheva para o palácio. E aqui um ponto entre parênteses: a grande possibilidade é que a Batsheva, ela estava, mesmo quem era casado com algum soldado nessa época, de acordo com o Talmud, é algo que faz um certo sentido, não está escrito no texto, mas faz bastante sentido. Alguém que era casado, ele dava sempre um get
para se possivelmente, como tinham muitos mortos em guerra e não tinha como saber se ia voltar, então dava um get para, caso não voltar o marido, a mulher fica separada. Mas independente disso, Davi chama ela e eles acabam tendo relações, Davi e Batsheva, naquela noite. Um ato muito sério de Davi. Só que, como a gente mencionou, não considerado, eu não acredito que foi um caso de ter uma relações com uma mulher casada, que aí a Torá vê com olhos muito, muito mais severos. Mas mesmo assim, um ato muito, muito severo de Davi. Aí, volta para casa Batsheva e Davi continua em seu palácio, a guerra continua. A história poderia terminar aí, mas obviamente que as coisas nunca são tão simples. A Batsheva manda, depois de alguns dias, provavelmente algumas semanas, ela manda para Davi mensagem falando: eu estou grávida. E obviamente que é um filho de Davi, porque ela tinha tido o período dela antes de ficar com Davi. Então, o Davi, ele manda trazerem o Uriah Hiti, o marido de Batsheva, ele manda trazerem ele da guerra, manda uma mensagem para Yoav e fala: devolve o Uriah Hiti. E o que Davi, na verdade, queria fazer com isso era cover up, era esconder o seu erro. Ele chama Uriah Hiti chega, e aí o Davi começa a falar sobre a guerra com ele, ver se está tudo bem, e ele fala: está tudo bem, e aí ele fala: ok, agora vai para tua casa e fica essa noite com a tua esposa na tua casa. O Uriah Hiti sai da frente do rei e ele dorme na porta do palácio. Ele não vai para casa, ele recusa ir para a sua casa. Aí, no dia seguinte, Davi acorda e avisam ele que Uriah Hiti dormiu na porta do palácio, do lado do palácio. E aí o Davi pergunta para ele: por que você não está indo para sua casa, Uriah? E o Uriah responde: como assim eu vou para minha casa? O Yoav e a minha tropa, o exército está no meio da guerra e eu vou ir para minha casa? Eu não vou de jeito nenhum. Ele faz um juramento que não vai para casa, ele vai voltar para a guerra. Não, isso daí também é uma questão, né? Se uma pessoa está no meio da guerra e para um dia para descansar, para comer, beber, fica de boa, isso daí pode também tirar um pouco da confiança dele na hora de voltar, relaxa um pouco ele, tira a confiança. Aqui também é um exemplo do nível dos soldados de Davi, certo? E aí o Uriah fala: não vou. O Davi não sabe o que fazer, ele fala: tá bom, fica mais uma noite aqui, amanhã você volta para a guerra, não precisa ir para tua casa. Aí nessa noite o Davi chama o Uriah, ele dá bastante comida para o Uriah, dá bebida, ele embebeda o Uriah, e ele tenta de novo mandar o Uriah para casa, agora embriagado. Mas o Uriah, mesmo embriagado, não volta para casa. Ele fica lá do lado do palácio e não volta para casa. E aí o Davi se sente não sabe o que fazer. Ele manda uma carta, faz um ato pior ainda agora. É um ato, na verdade, chocante. Ele manda uma carta com Uriah Hiti, selada com o carimbo do rei. Fala: entrega essa carta para Yoav. Mas o Uriah Hiti não sabe o que está escrito nessa carta. Quando ele chega na guerra de novo no dia seguinte, ele vai de volta para a guerra, lá para Amman, para Rabat Bene Ammon, e se encontra com o Yoav. Ele dá essa carta para o Yoav lê,
e na carta tem provavelmente algumas instruções, dentre elas uma das instruções é bote Uriah Hiti na frente mais perigosa. Tem um local onde vão todos os soldados que estão em maior risco. Ele fala, deixa o Uriah Hiti na frente muito perigosa e com chances para ele morrer. Não com chances, na verdade na carta, como o Tanakh fala, para ele morrer. O Davi fala para o Yoav deixar ele numa frente perigosa para o Uriah Hiti ser atingido e morrer. Então essa é algo muito severo, outro erro de Davi Amelech. Então a gente vê aqui uma coisa muito, muito louca. Davi, até agora, a gente viu Davi crescendo, desenvolvendo o reinado dele, tá só crescendo mais e mais, tanto em todos os aspectos. Davi é uma pessoa incrível. Como pode ser que ele fez esses erros? Como que a gente chegou nisso? E o que vai acontecer? A gente vai ver, se Deus quiser, no próximo episódio. Até lá.